Marcos capítulo 5 e versículo 22. Aleluia. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor então diz assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Amém, igreja? Vamos falar com o Senhor nessa noite, aleluia. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós estamos aqui mais uma vez na tua casa, mais uma vez na tua presença, Senhor, e nós estamos diante da tua palavra agora, Pai. E o que eu peço ao Senhor é que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco, que o Senhor venha nos renovar, o Senhor venha nos fortalecer, o Senhor venha nos transmitir uma verdade nessa noite, que vai produzir mudança, que vai produzir fé, que vai produzir crescimento espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, uma palavra que vai produzir vitória e milagres para a vida do teu povo que ouve nessa noite. Meu Deus, tu tens liberdade para falar, Senhor, tu tens liberdade para agir, e enquanto eu prego a tua palavra, Senhor, o Senhor manifeste cura divina, o Senhor manifeste libertação, o Senhor manifeste renovo, o Senhor manifeste, meu Deus, milagre nesse lugar, que esse lugar seja tomado pela tua glória. Mais forte, Senhor, mais forte seja a tua presença sobre nós, mais forte seja a palavra lançada da tua boca para os nossos corações. Meu Deus, nessa noite, meu Deus, toma esse lugar em tuas mãos poderosas, e cumpre os teus desígnios, e cumpre o teu propósito, e cumpre os teus propósitos e projetos na vida de cada um dos teus servos. Meu Deus, que nenhum de nós venha sair daqui nessa noite da mesma forma que entramos, mas nós venhamos contemplar a tua glória, porque já temos contemplado, Senhor, mas cremos que vais fazer ainda mais. Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome de Jesus nessa noite, meu Deus, aleluia. Amém, igreja? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra nessa noite, igreja, e o tema dessa mensagem é o poder do propósito. Aleluia. O texto que nós lemos na palavra do Senhor nessa noite é um texto doravante muito conhecido pela igreja do Senhor. É um texto que nos fala a respeito do milagre que aconteceu na vida de Jairo, que era um dos líderes da sinagoga daquele lugar, e a sua filha estava horrivelmente enferma. A Bíblia diz que ela estava quase à morte, aleluia, e de fato mais tarde, essa menina que tinha 12 anos, a Bíblia diz que ela vem a óbito, ela vai morrer, mas Jesus vai até aquela casa, Jesus vai até aquela família, e Jesus ressuscita aquela jovem, aleluia, e todos puderam contemplar a glória de Deus naquele lugar. Glória. Veja, meus irmãos, Jesus, diz a palavra que ele estava em um determinado lugar, acabara de voltar de uma viagem missionária. Nessa viagem missionária, do outro lado do mar da Galileia, Jesus havia curado um homem que estava possuído por uma legião de demônios. E quando Jesus liberta aquele homem, Jesus retorna novamente. E quando Jesus chega, a palavra do Senhor vai dizer que Jairo, ele vem, se prostra aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que ele rogava muito, dizendo:
minha filha está morrendo, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Aleluia. Jairo estava com um problema na sua casa. Jairo tinha um problema na sua família. Sua filha única estava enferma, quase à morte. Mas quando ele está com esse problema, ele decide que a única solução para o seu problema seria ele ir até Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que ele vai, e quando ele chega diante de Jesus de Nazaré, ele faz uma coisa: ele se prostra. E quando ele se prostra, a Bíblia diz que ele rogava muito. Irmãos, você sabe o que é rogar muito? Rogar muito é aquela pessoa que está desesperada, é aquela pessoa que está querendo de qualquer forma, de qualquer jeito, um milagre. E significa que ele estava ali: Jesus, por favor, Jesus, tenha misericórdia, Jesus, tenha compaixão, por favor, Jesus, vai na minha casa, por favor, Jesus, agora, tem que ser agora, minha filha está morrendo, Jesus, tenha misericórdia. Isso é rogar muito. Tem tradução da palavra de Deus que a Bíblia vai dizer que ele insistentemente pedia, rogava ao Senhor. Agora entenda uma coisa: quando a Bíblia diz que Jairo rogava, quando a Bíblia diz que Jairo pede para que Jesus vá até a sua casa, e em terceiro lugar, a Bíblia diz que Jairo pede para que Jesus impusesse as mãos sobre a sua filha para que ela sarasse e vivesse. Eu vejo, irmãos, três coisas muito importantes na nossa vida. Às vezes, nós não recebemos milagres, às vezes nós não recebemos aquilo que nós queremos de Deus, porque nos faltam três coisas importantes. Quando Jairo está rogando, eu vejo insistência, eu vejo que ele tem insistência. Quando a Bíblia diz que ele pede para Jesus ir até a sua casa, eu vejo fé. E quando ele diz que impõe as mãos para que sare e viva, eu vejo propósito. Então eu vejo nesse texto insistência, fé e propósito. Aleluia. Aquele que tem propósito, ele tem que ter insistência e ele que tem que ter fé, porque senão o propósito não vai se cumprir. Eu vejo Jairo, aleluia, insistindo com Jesus, tendo fé que Jesus faria um milagre, porque ele tem um propósito. Qual era o propósito, irmãos? O propósito era que a sua vida fosse sarada e vivesse. Nessa noite aqui, que tem um propósito diante do Senhor, aleluia. Jairo tinha um propósito. E quando a gente vai lendo a palavra, quando Jesus vai com Jairo para a casa de Jairo, no meio do caminho, eles sendo apertados por uma multidão, a Bíblia vai dizer que uma certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes ainda pior. Mas ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E quando eu leio esse texto, eu vejo uma mulher que tem propósito. Eu vejo uma mulher que está enferma há muitos anos, mas quando ela ouve falar de Jesus, a Bíblia diz que ela se determina a ir no meio da multidão, a tocar nas vestes de Jesus, e ela diz no seu coração: e eu serei sarada. Qual era o propósito dela, irmãos? Ser sarada.
Tem alguém que tem um propósito aqui nessa noite? Aleluia. Mas o importante dessa mensagem é que a pessoa que tem um propósito em Deus, ela não desiste, ela não desanima, ela não olha para trás até que o propósito seja concluído. Muitas pessoas quiseram receber o milagre da parte de Cristo, mas elas não receberam porque elas não tinham propósito nenhum, e quando veio as primeiras dificuldades, elas desistiram. Assim é muito de nós queremos muita coisa de Deus, às vezes começamos no ministério, às vezes somos a liderança de um grupo, temos um propósito, queremos chegar em um lugar, mas quando vem as dificuldades, quando vem as lutas, a gente desiste, a gente desanima. E nessa noite eu quero que você preste bem atenção nessa mensagem, porque ambas as pessoas que nós lemos as suas histórias, eram pessoas comuns, e diante dos seus propósitos, elas tiveram dificuldades. Jairo, diz a palavra que quando ele está indo para sua casa, no meio do caminho vem umas pessoas e dizem assim: por que tu incomodas o mestre? A tua filha já morreu. Como manter o propósito diante disso, irmãos? Quando você começa a fazer algo para Deus, você propõe fazer algo para o Senhor, aí alguém vem e diz assim: por que tu está nessa? Por que tu vai fazer isso? Isso não vai te trazer nenhum benefício. Pelo contrário, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão te condenar. Pelo contrário, tem gente falando mal de você. Como continuar o propósito diante disso, irmãos? Mas quando aquelas pessoas chegam para dizer para Jairo que ele não precisava mais continuar no propósito, Jesus olha para ele e diz: não tema, Jairo, crê somente. Aleluia. Meu irmão, se você está no propósito de servir a Deus, e as pessoas estão falando mal de você, estão te perseguindo, estão denegrindo a tua imagem, porque tu és um crente, porque tu és um adorador, ei, ouça a palavra do Senhor nessa noite, que está dizendo: não temas, crê somente. Aleluia. Aleluia. Quem tem um propósito não pode desistir diante das lutas e das dificuldades. Quem tem um propósito não pode olhar para trás. Jesus disse: depois que põe a mão no arado, você tem que permanecer firme até o fim. Aleluia. Irmão, a gente pensa que foi fácil para Davi. Foi fácil Samuel ungir ele com óleo. Foi fácil. Fácil é receber a unção, é muito fácil. Agora permanecer no propósito é difícil. Deus disse para Samuel: vai lá e unge Davi, e diz para ele que ele é o novo rei de Israel. Mas agora veja, Davi tinha 16 anos. Quando Davi vai reinar, Davi já se passaram vários anos. Quando Davi vai reinar, Davi teve que enfrentar urso e leão. Quando Davi vai reinar, Davi teve que enfrentar Golias. Quando Davi vai reinar, Davi teve que derrotar milhares e milhares. Porque não é fácil permanecer no propósito. Davi foi perseguido por Saul. Saul queria matá-lo. Mas você vê que Davi permanece no propósito. Aleluia. Eu posso passar o que passar, eu posso vivenciar o que vivenciar, mas eu tenho que permanecer no propósito, igreja. Você que é um líder, você que é um pai de família, mãe de família, um jovem, e você tem propósitos, permaneça no propósito diante do Senhor, que os teus propósitos serão estabelecidos do Senhor. Aleluia. Mas eu quero chamar a atenção para você nessa noite para uma coisa. A gente tem diversos propósitos. Algumas pessoas querem formar em um determinado curso superior. Algumas pessoas querem
fazer um curso técnico, quero arranjar um emprego, enfim, são vários os propósitos. Mas eu quero te dizer nessa noite, que o maior de todos os propósitos é servir a Deus. Aleluia. Esse é o maior propósito da vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança, de um adolescente, de um senhor, de uma senhora, é servir a Deus. E esse propósito você não pode abrir mão, igreja. Aleluia, pode acontecer o que acontecer, eu vou permanecer no propósito de servir a Deus, porque está escrito na palavra: buscar-me-eis e me achareis. Porque sabe por quê? Porque está escrito assim na palavra: aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz não é digno de mim. Você tem que ter propósito de servir a Deus, porque senão você vai ficar pelo meio do caminho. Porque tem que renunciar, porque tem que carregar a cruz, e a cruz pesa. Aleluia. Coloque o propósito de servir a Deus na sua vida, no seu coração. O apóstolo Paulo, que era um perseguidor na igreja, quando ele se converte, ele diz: agora o meu propósito é servir a Cristo. De sorte que não sou eu mais que vivo, mas Cristo Jesus vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo para o Filho de Deus. E o maior propósito que você pode ter na vida é servir a Deus de todo o seu coração. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Irmãos, se você não tiver esse propósito, você vai se transformar em um religioso. Você vai se transformar em uma pessoa que está dentro da casa do Senhor, mas não serve a Deus. Tem muitos assim, dentro da casa do Senhor, mas não serve a Deus, porque não tem esse propósito. Qual o propósito de um culto, irmãos? Adorar a Deus, louvar a Deus, comunhão com os irmãos, ações de graças, receber a palavra de Deus. Esse é o propósito de um culto. Qual é o propósito de servir a Deus, irmãos? Vida santa, obediência, aleluia, submissão, aleluia, temor a Deus. Então, se eu não vivo dessa forma, eu não tenho o propósito de servir a Deus. Se eu vivo de qualquer maneira, se eu faço o que eu quero, se eu ouço a palavra de Deus aqui, e quando eu chego lá fora eu faço diferente, eu não tenho propósito de servir a Deus. Mas quando eu tenho um propósito, eu abro essa Bíblia, eu leio, eu oro, eu jejuo, eu sirvo a Deus, eu sou obediente, eu vivo em santidade diante do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. E a gente vê na palavra de Deus que muitas pessoas foram assim. Muitas serviram a Deus sem propósito nenhum. Tanto faz. Quer um exemplo? Um homem que tinha um futuro promissor. Um homem que foi escolhido a dedo por Deus para ser rei de Israel, Saul. Foi escolhido a dedo, irmãos. Você que está aqui, você foi escolhido a dedo por Deus. Aleluia. Não pense que você está aqui, porque mamãe me evangelizou, porque titio, ou porque o irmão fulano de tal, irmão Nildo, foi lá e evangelizou, eu estou aqui. Não. Você está aqui porque Deus te escolheu. Porque Deus te chamou para você estar aqui, e você ouviu a voz de Deus, é por isso que você está aqui nessa noite. Então Saul foi escolhido assim. É esse que eu quero para ser rei sobre Israel. Saul tinha um futuro promissor. E quando ele recebeu poder e glória como rei de Israel, depois que ele passou algum tempo em obediência, em temor,
fazendo tudo que o Senhor falava, tudo que Samuel falava. Mas de repente, missionária Francisca, ele decidiu que não precisava mais permanecer no propósito. Não, para quê? Obedecer a Deus para quê? Se eu sou rei e eu posso fazer o que eu quero, para quê? E quando ele sai do propósito de servir a Deus, irmãos, a queda é certa, o fim chega, a humilhação vem. Quando você deixar o propósito de servir a Deus, saiba que você está fazendo a pior escolha da sua vida. Quando você diz, olhar para si mesmo e achar que você pode tomar conta do seu próprio nariz, que você pode tomar suas próprias decisões, que você pode fazer tudo o que você quiser, que der na sua cabeça, saiba que você está saindo do propósito e que a tua derrota, que a tua destruição e ruína vai chegar imediatamente. Saiba que no momento que você sair do propósito, Satanás entra. Agora você está aqui cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que você é casa do Espírito Santo e ele mora em você. Mas sai do propósito, sai. Deixa o propósito de servir a Deus para você ver. A tua casa não vai ser mais casa de Deus, vai ser casa de demônios. Irmão Fernando, mas essa mensagem é muito pesada. Tem que ser pesada. É o que está escrito aqui, irmãos. Jesus disse isso. Aleluia. Jesus que disse isso, olha só. Quando o homem aceita Deus. Eu vou ler essa palavra para você, Mateus 12. Aleluia. Mateus 12, versículo 43. Aleluia, Jesus. Versículo 43, a palavra do Senhor diz assim, ó: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Quem disse isso? Jesus. Assim também será com esta geração má. E olha só, irmãos, quando Saul saiu do propósito, o que foi que aconteceu com ele? O Espírito Santo saiu dele, não foi, irmã Francisca? E quando o Espírito Santo saiu dele, quem que entrou? Um espírito maligno. Sair do propósito de servir a Deus, irmãos, é você escancarar um portão para os espíritos imundos entrar na sua vida. Por isso nessa noite eu quero dizer para você: fica firme no propósito de servir e adorar a Deus. Aleluia, é o melhor lugar que você pode estar. É a melhor presença que você pode ter. É o melhor Pai, é o melhor Deus, é o melhor tudo que você pode ter na sua vida. É Deus. Aleluia. Nutra esse propósito. Nutre esse propósito, igreja. Aleluia. Faça como fez Jacó, aleluia, lá em Betel. Aleluia, quando ele se agarrou com o anjo, ele disse: eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. Aleluia. Você pode dizer para Deus: Senhor, eu não deixo a tua presença enquanto eu não chegar no céu de glória. Aleluia. Aleluia. Sabe por que isso? Porque quando você chegar lá, aí acabou-se toda a possibilidade de se perder. Aleluia, vai ser perfeito para sempre. Então mantenha o propósito. Aleluia. Como fez Jairo, aleluia. Como fez essa mulher do fluxo de sangue, não desistiu do que eles queriam.
Um disse assim: o que eu quero é que minha filha sare viva. A outra disse: eu vou tocar nele e eu serei sarado. Olha o propósito. Elas se manteram no propósito, elas enfrentaram as dificuldades e o propósito foi concluído, irmãos. Não adianta você ter um propósito e não alcançar a conclusão. Não adianta. Aleluia. Você quer ver um exemplo disso? Aleluia. Quando Jesus estava sendo crucificado, a Bíblia diz que do lado dele, de um lado e de outro, foram crucificados 2 ladrões. Aleluia. E a palavra de Deus diz que um dos ladrões, ele disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas o outro ladrão, veja só o que é propósito, irmãos. Mas o outro ladrão, ele dizia assim: ei, tu, não é tu que diz que é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, tu és o Cristo, o Messias? Desce dessa cruz, homem. Desce daí, se tu é todo poderoso, desce daí e nos tira também. E aí quando eu olho para Jesus, eu olho para esse ladrão, eu digo assim: meu Deus, isso que é propósito. Eu sei que os irmãos não entenderam. Deixa eu explicar para você. Jesus estava na cruz por quê, irmãos? Propósito. E quando o ladrão dizia: desce daí, Jesus, mesmo que ele quisesse, ele não desceria. Por quê, irmãos? Porque ele tinha que concluir o propósito pelo qual Deus enviou ele até a terra, que era morrer por mim e por você. Isso é propósito, irmãos. Mesmo crucificado, ele estava lá naquela cruz. Eu tenho que concluir o propósito. Aleluia. Até que chegou o momento que ele disse assim, a Bíblia diz que ele entregou, ele disse: está consumado. E entregou o Espírito. O propósito foi concluído. Aleluia. O que tem de gente, aleluia, na casa de Deus, que está indo muito bem, servindo ao Senhor, missionária Francisca, e de repente, sai do propósito, vai para o mundo, vai para o pecado, vai fazer o que é errado, aí morre lá no mundo, o projeto, o propósito de Deus não é cumprido, vai para onde? Vai para o inferno, irmão. Servir a Deus não é fácil, porque não é fácil renunciar a si mesmo. Não é fácil abrir mão das suas vontades e desejos. Não é fácil. Às vezes a gente tem que ir para a cruz, tem que ser crucificado. Não é fácil. Mas pensa comigo uma coisa. Não é fácil servir a Deus, não é verdade? Não é fácil. Quem disser que é fácil, irmão, está mentindo. Pelo menos eu me perdoe se não for, né? Fácil, como tem muitos servindo por aí. Estou na igreja, mas eu posso beber. Estou na igreja, mas posso me prostituir. Estou na igreja, mas posso tragar um cigarro. Estou na igreja, diz que estou servindo a Deus, mas eu posso beber socialmente. Estou na igreja, mas eu posso falar mal do vizinho, posso ser mal com todo mundo. Estou na igreja, mas lá no meu serviço eu xingo palavrão, eu brinco com todo mundo, eu bato na minha mulher, eu bato no filho, eu sou tudo que não presta. Aí é fácil. Mas servir a Deus verdadeiramente é difícil. Abnegar-se de si mesmo, abrir mão das suas vontades é difícil. Mas pensa comigo uma coisa. É difícil servir a Deus. Mas se nós desistirmos do propósito de servir a Deus, aí nós vamos lá para aquele lugarzinho que ninguém quer ir. Agora coloca na escala, qual é o mais difícil? Servir a Deus ou queimar lá no fogo do inferno? Qual é o mais difícil?
São palavras duras, irmão, mas é verdade. Pensa, na hora que você pensar em desistir, você vai pensar assim: meu Deus, não vou desistir jamais, porque pior vai ser queimar lá no fogo do inferno. Olha para a parábola do rico e o Lázaro. Tinha tudo, vivia de qualquer jeito, fazia tudo o que queria. Mas quando ele morreu, foi difícil para ele, não foi? Foi difícil. Ele queria que alguém tocasse, aleluia, com o dedo molhado de saliva na boca dele, porque ele estava em tormentas naquele lugar. Ele disse isso. Então mantenha-se no propósito de servir a Deus. Aleluia. A melhor decisão que você ainda faz nessa vida é servir a Deus, igreja. Aleluia. Aleluia. Você não tem uma aliança com Jesus ainda, faça uma aliança com Ele. Você que já tem uma aliança, a aliança está para lá, está enferrujada, está quase quebrando, está quase partindo, ou então já deixou a aliança de lado, esqueceu, está guardado no armário, está guardado sei lá por onde, caiu debaixo da cama. Vai resgatar essa aliança agora, vai renovar essa aliança agora. Aleluia. Oh, meu Deus do céu, nós não podemos abrir mão da presença do nosso Deus, irmãos. Aleluia. Oh, glória. Tem um texto aqui na palavra do Senhor, aleluia, que eu amo esse texto. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Olha só o que a palavra de Deus diz, meus irmãos. A palavra do Senhor vai dizer assim, glória a Deus, aleluia. Não temas, ó pequenino rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino, aleluia. Oh, meus irmãos, que texto tão pequeno, mas tão glorioso. Jesus está dizendo que Deus se agradou em nos dar o seu reino. Aleluia, o reino é nosso. Não podemos abrir mão do reino. Aleluia, Jesus daí diz mais assim, ó. Aleluia. Vendei o que tendes e dai esmolas. E fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso coração, ali estará também, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração, aleluia. Oh, glória. Mantenha um propósito de servir a Deus. Construa riqueza nos céus. Aleluia. Construa um tesouro lá em cima. Aleluia. Jesus diz assim, irmãos: vendei tudo que tendes. Aí você diz assim: meu Deus, eu vou vender tudo que eu tenho. Mas isso é uma parábola. Jesus está dizendo para você o seguinte: isso aqui é questão de prioridade. É como se ele está dizendo assim, ó: tudo que você tem nessa terra não vale de nada diante daquilo que está aguardando lá no céu. É ele dizendo assim, ó: tudo que tem nessa terra é menos importante do que está reservado lá no céu para vós. Aleluia. É questão de prioridade, é você abrir mão do que você tem e acolher tudo o que Ele tem para você. Aleluia. Então eu digo para você nessa noite, igreja, não saia do propósito. Aleluia. Faça como Deus. Quando Deus foi construir, criar a criação, a Bíblia diz que Ele, em 6 dias, Ele terminou a criação. E no 7º dia, depois que Ele concluiu a criação, o que Ele fez, igreja? Ele descansou
Sabe o que é isso? Propósito. Eu tenho que concluir o que eu comecei. Aleluia. Se você começou na presença de Deus, termine na presença de Deus, querido. Aleluia. Deus está dando exemplo. Começou a caminhar na minha presença, começou a construir. Pois conclua o que você começou. E deixa eu explicar uma coisa para você. Você que começou a andar na presença do Senhor, você está, não sei se no primeiro dia, não sei se no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia, não sei em que dia você está caminhando com Deus, mas eu quero dizer para você, que chegará o dia do descanso. Aleluia. O dia de descanso de Deus foi o sábado. Aleluia, mas o sábado era a figura do que viria. Porque o verdadeiro descanso do crente, do servo de Deus, é Jesus Cristo, que vos dá a vida eterna. Aleluia. Nós vamos chegar no descanso eterno. O nosso sábado está chegando, irmãos. O dia do nosso descanso eterno está chegando em nome de Jesus. Enquanto isso, fica no propósito de servir ao teu Deus. Amém, queridos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.